só, ainda falando de Brasília, esse encontro do Sebrae foi de manhã. Daí, à tarde foi marcada por uma importante audiência lá no Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. A bancada catarinense esteve lá reunida com o ministro Valdez Góes. Danilo agora já está ao vivo, já está chegando aqui, porque a pauta desse encontro foi os recursos destinados para Santa Catarina diante daquela situação de emergência que diversas cidades enfrentaram e enfrentam ainda por causa das chuvas do ano passado. Só que o problema é que tem muito dinheiro, gente, milhões destinados para Santa Catarina que não chegam por erros, acreditem, no preenchimento da documentação. É isso, Danila Bernardes? Traga mais detalhes sobre essa reunião. Muito boa noite para você, agora ao vivo, bem-vinda. Oi, Márcia, boa noite para você também, para quem nos acompanha. Exatamente isso chamou bastante a atenção, essa quantidade de recurso que foi mencionada nessa reunião que terminou agora há pouco, que está parado aí, recurso parado, por falta de relatório técnico adequado, que é exigido aqui pelo Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional. Bom, alguns parlamentares desceram dessa reunião já, alguns ainda estão saindo, mas Pedro Kizai, que é da base do governo, do PT, contou para a gente aqui na saída que são cerca de 170 milhões de reais que foram destinados aí pelo Ministério para socorrer esses municípios e que não foram empenhados ainda, não chegaram até esses municípios por causa desses relatórios técnicos aí que não iam passar, segundo o Ministério, no Tribunal de Contas da União, e aí até problemas fiscais e o Ministério não aceita esse tipo de relatório. Essa reunião aí, a bancada mostrou para o ministro que são 209 municípios que tiveram prejuízos e esses prejuízos foram estimados em 7 bilhões de reais. Foi mencionado aí bastante setores da economia, gente, como comércios, indústrias, empresas que foram atingidas e que ainda estão enfrentando muitos prejuízos por causa desses problemas do ano passado ainda e não conseguiram, se reerguer e precisam de recursos para isso. A reunião, então, terminou com o ministro falando que está disposto a fornecer esses recursos. Ele não chegou a mencionar outro valor aí específico, além desses 170 milhões, mas que precisa desse empenho, pediu até a ajuda do governo do estado para que os municípios consigam entregar a documentação adequada aqui em Brasília. Márcia. Importantíssimo o governo do estado ajudar, importantíssimo as prefeituras se prepararem, porque, claro, tem que ter um controle, né, gente? Senão fica festa, vira festa com esse dinheiro. Mas esse dinheiro é importante, só tem que saber fazer a documentação para receber a grana. Danila, outro assunto que movimentou Brasília foi a questão da escolha dos presidentes de comissões da Câmara dos Deputados. Comissões importantíssimas como a CCJ, que, aliás, é uma das mais importantes da casa. E aí, a tarde inteira se falou na deputada federal do PL aqui de Santa Catarina, a Caroline de Toni, como presidente da CCJ. Já saiu alguma coisa? A última informação que eu recebi, que a gente está aqui no Ministério, mas acompanhando a Câmara, a última informação é que a CCJ está retomando agora a sessão, então deve ser definido esse nome. O PL, o partido de Caroline de Toni, indicou ela para esse cargo, inclusive protocolou já essa indicação, mas a sessão precisa ser retomada para que seja feita aí a escolha efetiva dela, para que os demais membros possam elegê-la como presidente. Então foi indefinida a sessão aí, ficou parada durante a tarde por causa de problemas em outras comissões que estavam para ser instaladas, mas aí tem aquela disputa de cargos para a presidência, aí as sessões paralisaram, as comissões não foram instaladas ainda, mas a informação é que a CCJ vai ser retomada. É a comissão mais importante, por quê? Porque todas as propostas da casa, elas precisam do aval da CCJ para ser votada em plenário. Então, Caroline de Toni ocuparia aí um posto de bastante destaque na Câmara dos Deputados, caso o nome dela seja realmente efetivado como presidente, e ela já chegou a dizer hoje à tarde, no fim da tarde, aí já num discurso já como quase presidente, de que vai defender o diálogo com o governo federal, com o governo do presidente Lula. Márcia. Tá aí, claro, a gente segue acompanhando, Paulo Hollenberg também está ligadinho em tudo isso e vamos anunciando para vocês, dividindo a informação no nosso portal e amanhã na nossa edição impressa. E rapidinho, para fechar, a volta da discussão sobre a questão da descriminalização da maconha no STF. O que você tem de novidade sobre isso?
Hoje, durante a tarde, os ministros do Supremo discutiram esse assunto polêmico, né, Márcia? E o ministro Dias Toffoli, já no fim da tarde, pediu vista, ou seja, mais tempo para poder analisar essa proposta, acabou adiando a sessão. Mas o placar deu uma avançada, viu? Ficou o seguinte, os ministros André Mendonça e Nunes Marques, eles votaram contra a descriminalização do porte, ou seja, sobre aquela quantidade de substância ali que o usuário, né, o chamado usuário, ele está portando. Então, eles votaram contra, com isso o placar ficou 5 votos a favor para não ser considerado crime e 3 contra, para ser realmente aí considerado crime até aquela quantidade de usuário. O terceiro voto contra já tinha sido dado pelo ministro Cristiano Zanin em agosto do ano passado ainda, né, quando a sessão foi suspensa no ano passado. Luiz Roberto Barroso, né, o presidente, ele lembrou que eles não estão julgando a legalização da maconha. O STF está decidindo aí os parâmetros, ou seja, as regras para diferenciar o usuário de traficante e também o porte, né? Se o porte vai ser considerado crime ou não. Sessão, então, suspensa e tem que aguardar um novo julgamento para ter a definição desse assunto, como já tem uma quantidade aí de 8 ministros que votaram, faltam apenas 3, está tudo bastante indefinido ainda, mas na próxima sessão já deve ter uma definição. E a gente acompanha, é claro. Muito obrigada, Danila Bernardes, por todas essas suas atualizações ao vivo. Aí de Brasília, uma boa noite para você e amanhã, com certeza, a gente espera no ND Notícias. Olha